Olá, seja muito bem-vindo à TV Dedê, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você por meio da escolha desses bons conteúdos. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Cláudio Sena, que é coordenador e professor do curso de Publicidade e Propaganda da Unifor. Ele é doutor em Sociologia e vai nos ajudar a tentar entender esse novo Brasil num contexto de eleições, num contexto de imensa mudança da sociedade, dos costumes e dos comportamentos. Professor Cláudio, eu agradeço imensamente a disponibilidade do seu tempo, de estar aqui conversando conosco para a programação da Casa de Vovó Dedé, com a promessa que o senhor virá aqui um dia conhecer e entender uma revolução civilizatória que ocorre e que normalmente o fortalezense não sabe que está ocorrendo aqui. Prazer recebê-lo. Prazer é meu, espero contribuir de algum modo com vocês e em breve estarei aí visitando, né, de maneira presencial e conhecendo os estudos, enfim, um pouco mais do projeto. Professor, como é que o senhor tem estudos aprofundados em sociologia e eu acredito que hoje é muito importante que a gente saiba ler os contextos, saiba ler a sociedade, saiba ler o Brasil, não só para posicionamento político, mas para comportamento de cidadão. Porque se você se deixar levar pelas paixões e apenas por disputas de poder, você entra numa briga sem fim, virulenta, perigosa, da qual não sai nenhum vencedor, só sai perdedor. Então, o que é esse Brasil de 2022, há 2 semanas do primeiro turno das eleições presidenciais, na sua opinião? Eu penso que é um Brasil de urgência, né? Realmente fazer o julgamento, digamos, apartado das emoções, se torna cada vez mais difícil, considerando que o mundo nos leva pelo caminho contrário, né? O excesso de informação, cada vez um mundo cada vez mais dividido, cheio de pessoas com muita razão e pouco esforço de pensar o mundo além daquela camada mais, digamos, superficial, afastando as pré-noções, os julgamentos, os preconceitos, né? Fazendo uma leitura social mais profunda, né? Está cada vez mais difícil. Na verdade, a gente tem procurado soluções mais fáceis, mais rápidas, né? O que é compreensível é um momento de crise, né? A gente não consegue alongar, fazer análises mais profundas, de longo prazo, ou mesmo propor soluções que venham apresentar resultados mais longínquos, agora em um momento de crise, que a gente precisa de mudança em diversos cenários. Então é natural que as paixões se aflorem, né, nessa situação atual. Agora a gente não pode deixar se tomar pelas emoções completamente agora, esquecer projetos políticos, esquecer possibilidades de mudança que se apresentam, e isso só se dá a partir de digamos, de uma atitude democrática, de voto consciente, né? É esse o meu pensar. Eu estou falando isso como receita, mas eu também sou alguém que, apesar de trabalhar com isso, trabalhar com comunicação, enfim, ter minha formação na parte de sociologia, eu também me deixo afetar. É muito fácil falar isso como interlocutor aqui, dizendo o que as pessoas devem fazer, mas é difícil colocar em prática, né, em um mundo como o nosso, que se apresenta pedindo mudanças urgentes. Se o senhor acredita que o excesso de informação trazido pelo mundo de rede social e por uma vida digital em que você transita muito mais informação, porém trouxe aí uma superficialidade generalizada na capacidade de leitura das pessoas? Mais informação, menos conhecimento sobre ela? Esse é o paradoxo, assim, é a dificuldade, né? A gente sempre imaginou um mundo onde as pessoas teriam mais acesso à informação, democratização de canais e possibilidades de dar voz a todos e a todas,
a facilidade de fluxo de informação e velocidade como um mundo, digamos, mais que tivesse uma consciência, né, digamos, uma profundidade em análise, pessoas mais informadas, mais conscientes, que isso fosse uma visão, sempre tivemos, né, uma visão muito positiva. E esse excesso de informação tem mostrado é que nem sempre é assim, né? Nem sempre a quantidade de informação significa a qualidade. Consequentemente, a formação de um público e até mesmo de um eleitor mais consciente. Não adianta só veicular informação, consumir informação e mesmo produzir, que é uma tendência e uma necessidade assim, do ser humano que está na internet, enfim. A gente não quer só mais consumir, quer também dividir informação, né? Quer dizer o que pensa. Não basta ver uma notícia, o que eu percebo é que não basta ver uma notícia e parar para pensar, você precisa ver e imediatamente reagir, né, na rede social. Parece que a rede social nos solicita uma pressa de opinião muito imediata. Assim, a gente precisa dizer alguma coisa sobre tudo, né? E quando, na verdade, as coisas não são assim. Então, essa ansiedade de dizer o que pensa, né, de chegar a uma conclusão rápido, né, me parece ser um grande problema desse excesso de informação que se coloca, sobretudo, com redes sociais. Porque não há tempo da maturidade, né? A maturidade, a reflexão, mínima que seja, a comparação, a busca do repertório, a criação do repertório, a fim de que você possa se debruçar minimamente. Não estou falando de estudos e literaturas, mas apenas a criação de um repertório para que você possa ali fazer um filtro. E hoje parece que não há tempo. E agora a pimenta, o tempero dessa coisa, desse contexto explosivo, é a paixão política e o ódio. Então, dentro desse contexto, o senhor acredita que isso tem um pico na eleição e tende a ir para um contexto de normalidade, ou a gente vai conviver com esse pico com essa normalidade de muitos excessos de paixões na política nos próximos anos? Tá aí uma boa pergunta, que eu confesso para você que eu não tenho a resposta, não. Não consigo ver, mas tenho opiniões, assim, em leituras que posso fazer sem comprovação nenhuma e quase um exercício de futurologia, assim, de imaginar que a curto prazo não vejo uma solução. Parece que a gente ainda tem uma relação muito, como eu diria, amadora com esse excesso de possibilidades de comunicação, de internet, enfim, a gente não criou-se ainda não se criou uma maturidade de modo geral. Eu não estou falando de um pequeno segmento de público que trabalha com isso, não. Estou falando de modo geral, né? Não se criou uma maturidade de entender, de saber como lidar com a notícia e com a informação, né? Então, me parece que a curto prazo eu não vejo assim já vejo avanços, né? Já vejo, por exemplo, vejo que as pessoas não estão mais apenas absorvendo o que estão vendo ali, mas eu acho que ainda está longe, assim, digamos, de se fazer uma grande seleção do que ainda é válido de ser acompanhado na rede social, de fazer o exercício relacional, de fazer uma leitura menos apaixonada, de entender quem é que está veiculando aquela informação e por que ela está sendo veiculada daquele modo. Ou seja, esse exercício, que ele deveria ser comum, né, ele ainda não ocorre. Eu não sei se ele vai ocorrer ao acaso, né? Os seus alunos, né? Nós imaginamos aí jovens e adultos do início aí de uma busca por qualificação, por trabalho, e eles olha assim para a sua sala, esse é um perfil mais crítico, é um perfil mais
que busca mais empregabilidade, mais pragmático? O que o senhor diria assim de um conjunto de jovens alunos? É assim, eu sou professor de cursos de comunicação em geral, né? Dou disciplinas, ministro disciplinas aí na área de criação, redação, planejamento e mesmo sociologia. Mas são alunos de comunicação. E há algo próprio da área, digamos, esse desejo de desbravar todas as possibilidades que se apresentam ali, seja para descartar rapidamente ou então em adentrar. Vamos tentar partir para o campo mais prático, né? Você vê assim, TikTok, por exemplo, eles todos têm, a maioria tem, usam com frequência, e eu mesmo não tenho, não uso com muita frequência, assim. O que eu sei são notícias a partir de terceiros. Na verdade, eu tenho, mas não uso tanto. Então, nesse sentido, eles estão à frente de mim, nesse ambiente virtual. Então, mas a relação que se dá com esse conteúdo que eles fazem, né, que eles são afetados e recebem esse conteúdo, assim, eu não sei se me agrada tanto, né? É muito entretenimento, eu não sei se é o tipo de comunicação que me agrada tanto para o momento, mas nós estamos falando de alunos da casa dos 18 até 24, 25 anos em sua maioria. Então, o que a gente vê é uma segmentação muito grande de público, né? Que é preciso compreender essas distinções e diferenças de público, mas, em geral, o aluno da publicidade, eu acho, né, e do jornalismo, é um pouco mais consciente em relação a isso, consegue fazer uma leitura um pouco mais aprofundada, mas também, ao mesmo tempo, se deixa levar bastante por conteúdo de entretenimento, etc. Mas você falou do mercado de trabalho, são muito antenados ao mercado de trabalho, reconhecem a importância dos meios digitais para a inserção no mercado de trabalho. Aí eu estou falando de LinkedIn, quase todos têm, o uso da página de Instagram, mesmo de Twitter, como uma espécie de um lugar para desenvolver projetos pessoais e mostrar sua capacidade, mostrar suas competências. Então, também tem isso, sabe? A gente tem feito até agora crítica, mas deixa eu fazer aqui um contraponto e falar que há, sim, uma possibilidade de uso, digamos, mais proveitoso desses ambientes digitais. E os alunos estão conscientes disso, sim. Né? Uhum. Ontem eu recebi um release em que falava sobre a expectativa do mercado varejista a respeito com a chegada do 5G nas capitais, etc., um processo que já está em andamento. E, segundo o release, era uma maravilha digital, um paraíso digital, sem cortes, sem esperas, enfim, entre as muitas coisas que era tido no release como vantagem, ele falava em imediatismo do consumidor. E eu fiquei extremamente preocupado com esse imediatismo sendo colocado como uma absoluta qualidade desse novo mundo. E o meu comentário na CBN hoje foi exatamente isso, falando que a vida digital é uma fatia da vida, inequivocamente, não dá para brigar com isso, mas é apenas uma fatia da vida, não é a vida toda, não é toda ela. E aí isso, eu queria dividir com o senhor essa minha preocupação em relação a esse termo imediatismo, que pode ser agravado com uma tecnologia 5G em que você não espera um segundo sequer por um vídeo, por uma resposta, por um produto, por uma pessoa, por um contato, enfim. Entendi. É assim, eu não li o release, mas me parece que o release ele tinha, assim, né, ou esses conteúdos que vêm quase como uma grande promessa, agora você vai poder comprar mais fácil, ter disponibilidade de ter acesso a produtos que você não tinha e, consequentemente, comprar. Ele sempre ele é um pouco tendencioso, é natural, porque faz parte do negócio, né? E eu nunca, assim, sempre que eu vejo essas notícias, né, extremamente entusiasmadas com novas tecnologias, novas redes sociais, novas possibilidades,
E aí eu coloco um pé atrás, por conta exatamente dessa síntese que você fez. Em um mundo extremamente, né, que sofre com diversas consequências desse meio digital, da aceleração do pensamento, dessa leitura cada vez mais superficial. Será que mais uma mídia, mais velocidade a esse processo, a esse mundo, que merece um pouco, talvez desacelerar um pouco em alguns aspectos, isso vai fazer bem? Depende. Assim, se sua leitura for só econômica, né, e uma leitura apenas apartada do social, das consequências no corpo, das consequências no ser humano, aí sim, aí pode ser positivo. Mas eu não costumo fazer essa leitura, né? Ainda mais a gente aqui da academia, essas leituras parciais não me agradam tanto. Eu sempre penso em outras consequências. E é óbvio que eu já pensei, quanto mais velocidade no mundo que tá girando cada vez mais rápido, será que isso não vai gerar mais? E vai, eu tenho certeza que isso vai gerar mais desestabilidades, mais ansiedade. Eu espero, e aí não sei se isso vai ocorrer a curto prazo, é que essa velocidade e as novas possibilidades possam vir também, assim, é uma visão meio positiva, mas ponderada, equilibrada, e que essas possibilidades sejam usadas em prol aí, de combate, por exemplo, à desigualdade social, a problemas sociais que o nosso mundo tá recheado, muito mais do que ferramenta para agravar problemas que já estão colocados atualmente aí. Mas eu entendo também, eu não sou ingênuo, entendo o poder da força de quem cria e possibilita, enfim, essas novas tecnologias e não tem como competir contra isso, né? Talvez a informação à grande massa do cidadão, sobretudo aqueles que chegam agora a esses meios, né? Talvez um letramento digital, uma educação para esse mundo digital seja fundamental. Isso desde a base. Eu não estou falando aqui para a gente começar a tratar, eu estou pensando aqui em meus alunos. Como é que eu vou chegar para um aluno meu que passa horas em redes sociais e falar, olha, saia de uma hora para outra? Não, eu acho assim, não estou dizendo que essa geração está perdida, não é isso. Eu preciso lutar para mudar o que está posto aí. Mas eu penso em novas gerações, até em gerações mais velhas que estão chegando na rede social depois, assim, que estão entendendo agora essa dinâmica. Mas eu acho que o caminho é a educação, o letramento digital, desde a base, sabe, pegar essas pessoas que estão chegando aos novos meios e tentar explicar. Eu não vejo assim um caminho, uma maneira de fazer isso eficiente agora. Mas, por exemplo, a gente estava falando de política, mal se toca nesse assunto, né? A relação das tecnologias. Eu vejo projeto de governo, vejo plano de governo, mas não se toca tanto. Só, por exemplo, que vai levar tecnologia e rede digital e banda larga para todos os lugares. Sim, mas de que modo esse processo vai ocorrer? Será que só levar e pronto? Assim? Será que a gente não vai ter digamos, uma orientação de algum modo? É sempre perigoso falar disso de orientação. Eu não gosto de palavra porque ela pode ser aproveitada com algum viés. Mas essa educação para o digital acho que é fundamental. Assim, e eu não vejo isso muito presente. O letramento digital me parece, de onde eu estudei, tanto no mestrado que eu faço fora, como do que eu leio e em função da coluna, lá do Povo Tecnologia, e, enfim, nas conversas que a gente tem com diversos atores, você entende que o letramento digital é uma necessidade, é uma absoluta, de forma generalizada, é aceitado como uma urgência para a contemporaneidade. No entanto, existem ilhas longínquas umas das outras de experiência. Uhum. Em Portugal tem mais experiências mais avançadas em relação a isso, mas, apesar de ser muito falado, pouco executado. E aí a gente entra na nossa tragédia cotidiana, que é não conseguir planejar muito o futuro,
uma vez que a gente sequer consegue dar conta de apaziguar nossos ânimos urgentes. Aí você falou no plano de governo, há mais de 10 anos que parece que a gente briga com as campanhas políticas porque elas não são propositivas. Me parece que essa, já se pode dizer, há 2 semanas da votação, mais uma perdida do ponto de vista programático, em que você não combina, você não compara projetos. Eles não estão postos. Eu queria saber se o senhor concorda com isso. Ah, sim. Na verdade, Hamilton, eu acho o seguinte, o que eu notei, né, nessa campanha eleitoral foi, assim, eu não sei se foi uma impressão pessoal, coisa minha, mas um certo esvaziamento nesse aspecto do plano de governo, na parte técnica, e naquela balança do racional e do emocional, né, que a gente sempre coloca quando está trabalhando com campanha política, né, me parece que o emocional aí está pesando muito mais, né? E o racional, que é aquela parte, digamos, eu vou enquadrar o plano de governo, a parte técnica, os projetos, e não só os emblemas e rótulos de projeto, mas como o projeto vai ser executado, a maneira que vai ser feito, eu não estou vendo tão presente, né? Promessas, sim, fazem parte do jogo político, mas de que modo, né? De que modo isso vai ocorrer? E realmente você tem razão, eu estou de acordo. E olha que você lembra bem algo que faltam 2 semanas para a votação. 2 E semanas. pouco se viu em relação a isso. Pois é, eu não estava nem me dando conta, né? Cheguei a ver os programas eleitorais de televisão, alguns, mas realmente você tem razão. Na verdade, eu enxerguei um pouco um esvaziamento, um caminho contrário. Agora, Hamilton, eu já desenvolvi também uma teoria pessoal. Assim, eu acho que quando está todo mundo inflamado, extremamente as emoções à flor da pele, aquele que vem com dados muito técnicos e racionais, às vezes sai um pouco, tem um trabalho dobrado, entendeu? Será que as pessoas estão dispostas a leituras técnicas e racionais, a ouvir às vezes o que não é o que elas esperam, né? Ou será que ainda dá tempo de fazer isso? A campanha está cada vez mais rápida também, não sei se você notou. Até comentei isso na internet. Parece que a campanha eleitoral ela tem se feito em duas partes. A pré-campanha, que antes tinha sua importância, parece ter ganhado uma importância muito maior, ou seja, aquele momento antes de definição de lançamento de candidatura e convenção primária, e essa parte pós parece que ela ficou encolhida, né? Então a gente assim, as coisas que se decidem antes do lançamento da candidatura estão influindo demais, sempre fluíram, mas agora de um tempo para cá, mais ainda no resultado do pleito e no formato dessa campanha eleitoral, cada vez mais curta. Aí eu estou falando do mês de agosto, de setembro e agora, né? Já às vésperas da eleição. Engraçado, não é a primeira vez que eu falo que falta 2 semanas, 3 semanas, e eu percebo uma grande surpresa em quem ouve isso. As pessoas, Isso. e talvez até a pandemia influencie nisso, no cansaço mental, Total. no esgotamento da racionalidade e da percepção de tempo mesmo. Meio que nós estamos deixando o barco à deriva por esgotamento. Uhum. E, sim, e somado ao esgotamento da pandemia, uma crise econômica também, né? Você imagine, alguns estão esgotados mentalmente pela pandemia, mas mesmo assim tem que seguir em frente. Então, é uma dupla situação problemática, assim. É a soma dos resquícios e rescaldos de uma pandemia que afetou a todos, e também a crise econômica, né? Não só econômica, mas crise em diversos outros espaços, outros aspectos do tecido social. Então você imagina, no meio de tudo, uma campanha política, né? Será que é um momento para a gente evidenciar dados técnicos ou é para lidar com a emoção e resoluções rápidas, né? Também muito em plano de governo são resoluções rápidas que eu estou olhando e estou pensando assim, assisto ali e fico, como é que isso vai ser no dia a dia, né? Será que vai ser executado mesmo? Mas, enfim, talvez seja isso que as pessoas esperem, né? Essas soluções mais rápidas.
rápidas diante dessa situação tão urgente. Professor, me perdoe a indiscrição, mas qual é a sua idade? 40. 40, eu tenho 49. Nós conhecemos um Brasil mais lírico, um Brasil ali de muito futebol, de uma música revolucionária, de livros, enfim, nós conhecemos um Brasil na nossa adolescência, do rock nacional, e hoje a gente vê um Brasil de uma direita muito conservadora, tem toda a sua razão de existir, o problema está no radicalismo, o problema não está na existência de polos distintos. E esse Brasil que a gente conheceu praticamente não existe mais. Então, para a gente terminar, uma pergunta muito, muito singela, muito simplória até. Quando o senhor olha para o futuro, para o Brasil que parece vir diferente, muito diferente daquele da nossa adolescência, que é mais ou menos do mesmo período. O senhor olha com saudosismo, o senhor olha com otimismo, o senhor olha com pessimismo. Qual é o seu olhar quando nós vamos em direção a 2030? Então, que é o olhar do senhor para o futuro do Brasil? Permita-me só discordar de você, dizendo que não existe mais. Eu acho que existe, entendeu? Só que ele está ali apagado, né? E aí já vem, ele está apagado, ele está, digamos, submerso, e por cima tem uma camada que posso dizer que não nos agrada tanto, né? Pegando carona no teu depoimento. Mas isso tem a ver com a resposta que eu vou dar a 2030, assim. Mas ela vai emergir, ela vai conseguir se achar um fresta, eu acho, uma fresta que eu não sei se vai ser agora tão a curto prazo, porque as transformações que a gente vem sofrendo nos últimos poucos anos, elas ainda vão deixar cicatrizes aí que não vão se fechar muito rápido, eu creio, tá? Então ainda não vejo assim não vislumbra a curto prazo a volta a esse Brasil que a gente tanto admira, né? Admirou, mas acho que já que a meta é 2030, né? Daqui para lá eu acho que as coisas vão estar mais parecidas com esse Brasil que anda um pouco, digamos, apagado, ou então embaixo de algumas outras camadas de Brasil que não nos agrada tanto, né? Mas ele está lá, ele existe, esse pedaço de Brasil. E eu arrisco a dizer que é uma boa parte de Brasil, não é uma minoria, não. E daí que vem também a minha esperança. Professor, eu agradeço imensamente a sua participação, seu tempo, sua disponibilidade de tempo, suas reflexões. Fica o convite para que venha conhecer a casa e o senhor vai se surpreender com o que vai ver. Eu agradeço a você, Hamilton, a toda a equipe. Eu vi uma parte do estúdio aí, enfim, deve ter um pessoal aí acompanhando você. Então, um abraço nos técnicos e espero conhecê-los aí pessoalmente, e você também. A gente é colega de internet, mas tá precisando os conhecer de maneira presencial. Isso, exatamente. Mas isso vai acontecer em breve, tá bom? Um abraço em todos, eu que agradeço aí. Ter contribuído de algum modo. Contribuiu bastante, eu agradeço imensamente ao professor Cláudio Sena e agradeço também você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição do programa do Acorda, disponível para você. Um grande abraço, obrigado pela boa companhia e até semana que vem.